Fala pessoal, beleza? Quero compartilhar com vocês aqui um vídeo e eu quero que você me conta aí o que você pensa a respeito do que eu vou falar aqui. Ontem eu estava jogando vôlei com alguns amigos, eu, minha esposa, alguns outros amigos lá no vôlei, e aí a gente jogou, né? Parou depois lá para comer um espeto e bater papo. E a esposa de um dos nossos amigos, ela trabalha num Banco Sicoob. Ela é responsável, ela é psicóloga e é responsável pela contratação de funcionários. E aí ela estava nos contando que ela fez a entrevista de um senhor de uns 55 anos que tinha sido demitido de uma agência bancária muito famosa. A cidade que ele morava era uma cidade pequena e eles fecharam aquela agência e ele perdeu o emprego. Ele deve ter seus 55 anos. E ele ganhava 23 mil reais por mês, um salário muito bom, né? E estava à procura de emprego novamente nos bancos, estava bem vestido e estava à procura de serviço. Só que a proposta que ele recebeu para ganhar nessa empresa que ele estava procurando serviço era de 7 mil reais, fora os benefícios. Daria talvez aí uns 10 mil e pouco a vaga de emprego, 10 mil reais. Então assim, a metade do que ele ganhava. E eu fiquei pensando, olha, é uma armadilha muito grande a gente trabalhar como CLT e ter um alto salário. Porque se você for mandado embora, você tem uma dificuldade tremenda de recolocação, porque o seu salário é muito alto. Às vezes você vai conseguir a metade do que você ganhava se você não tiver um padrinho, alguém te coloca dentro de uma função legal, você vai receber a metade ou menos. O camarada que ganha seus 20 mil reais por mês aí, ele tem prestação geralmente alta de carro, de casa, ele tá pagando escola pros filhos, que é o caso desse senhor. Ele às vezes tá marcando uma viagem para ir pros Estados Unidos, para ir pra Europa, e se no meio do caminho ele recebe a notícia que ele está sendo demitido, imagina o baque financeiro que essa pessoa vai receber. Porque ele tem conta alta, cara, de carro, de casa, de passeios, escola de filhos. Ele tá ali no meio de uma sociedade melhor, de classe executiva melhor ali financeira, né? Os amigos dessa pessoa às vezes ganham, todo mundo ganha bem, ganha mais que ele, tá num carro bom, tá numa casa boa, e agora ele tá se vendo desempregado, tendo que enfrentar o mercado de trabalho, entendeu? Com as contas tudo atrasada, porque a pessoa que ganha 20 mil reais, ela gasta em cima desse valor. Ela não faz gasto pequeno. 99% das pessoas acabam gastando bastante em cima do que ganha. E agora essa pessoa às vezes está desempregada, procurando serviço, e a corda vai no pescoço, porque as contas não param hora nenhuma. Aí ele tem que abrir mão do carro que tinha, tem que vender um monte de coisa, tem que passar os filhos para a escola pública, e aí o ego bate forte, porque os amigos vai começar a olhar, vai reparar, e ele não quer descer um degrau de jeito nenhum, porque ele já acostumou a vida inteira a viver com um salário legal, ter uma vida confortável, e agora ele se vê nesse dilema de ter que baixar a qualidade de vida, os filhos cobrando porque não quer ir para uma escola ruim, entendeu? Os filhos cobrando que às vezes não tem uma viagem legal no ano, e esse camarada vai ter uma pressão muito grande, principalmente se ele é a única fonte de renda da família. Imagina você a responsabilidade, você trabalhou a vida inteira, ganha bem, sustenta sua casa, agora você está se vendo desempregado, então, às vezes consegue um novo serviço, mas para ganhar muito menos do que você ganhava. Então é complicado. Se você hoje trabalha na CLT e tem um bom salário, abre o olho, porque isso pode ser uma grande armadilha financeira que vai te colocar em problema. Porque o camarada que ganha essa média aí, se ele perder o emprego, ele vai ter crise no casamento, ele vai ter crise familiar, ele vai ter crise na sociedade, ele vai passar por problemas severos. E muito disso é causado, muitas vezes, porque a pessoa ela ganha 20 mil e gasta 20 mil, ela não vive um degrau abaixo, né? Essa é a realidade do brasileiro, do modo geral, né? A gente tem o costume, o hábito de gastar o que a gente ganha, né? Viver em cima daquilo dali. E é um erro tremendo, né? Porque se você ganha 20 e gasta 20, ou gasta 19 que seja, no momento de crise você vai passar apuros. Se você não é concursado e está ganhando muito dinheiro, abre o olho. Isso eu me refiro a CLT, né? Porque isso aí pode te colocar numa crise familiar, profissional muito grande. Tem gente que trabalhou a vida inteira numa empresa só. O camarada entrou lá com 18 anos, que é o caso desse senhor, né? Ele trabalhou praticamente só nessa agência bancária, trabalhou a vida inteira na mesma agência, mais de 20 anos, o salário aumentou muito, e aí a hora que precisa reduzir custo, essa pessoa é a primeira a cortar o pescoço, porque vão pelos salários mais altos, né? Então, se você dedicou a vida inteira hoje a uma empresa, abre o olho, às vezes seu salário está muito alto, a função que você faz é uma função simples, mas você está ganhando bem, porque você tem muito tempo de casa, de empresa, mas a sua função é simples, qualquer pessoa faz. Rapaz, você está no fio da navalha.
no fio da navalha. A qualquer momento você pode perder seu serviço. E se você tem muito tempo de casa numa empresa, você tem que triplicar os cuidados, sabe por quê? Porque a hora que você for mandado embora, o mercado de trabalho hoje é diferente da época que você entrou na empresa. Hoje, você vai ser exigido vários conhecimentos que às vezes você não tem, conhecimento de um monte de coisa, de informática, de um monte de curso, e agora você tá ferrado, porque você trabalhou a vida inteira numa empresa, tá procurando serviço, as exigências são altas, o salário é a metade ou menos da metade que você ganhava. Você já parou para pensar nisso? Abra o olho. A minha dica para você é essa: abre o olho, porque você pode estar dentro de uma grande dificuldade que pode vir a acontecer com você. Agora, se você é uma pessoa que trabalha por conta, você às vezes, sei lá, é um barbeiro, é um autônomo, mexe com... Sei lá, se você é um autônomo que mexe com qualquer coisa e você faz o seu dinheiro, tá ganhando aí seus 10, 15, 20 mil reais por mês, beleza, esse assunto não é pra você, porque você que faz o seu dinheiro, né? Todo mês você pode ganhar mais de 20, menos de 20, sua renda vai ser sempre variável, mas é você que faz o seu dinheiro, você não depende da empresa, de um patrão, daquele salário todo mês ali certinho. Se você não correr atrás, você não ganha. Então você já está acostumado com essa dinâmica financeira. E a pessoa que trabalha numa empresa, não, ela tem aquele ritmo, todo mês aquele dinheiro na conta, ela sabe que no final do ano ela vai ter aquele 13º recheado, às vezes ela tem participação de lucro, ela tem um conforto maior de saber que é sempre constante aquilo que ela ganha. Então ela, quando perde, ela fica em dificuldade. Mas isso também só é válido para quem ganha muito dinheiro. Se você hoje ganha 5 mil reais aí que seja, às vezes esse vídeo não é muito para você, porque 5 mil reais, no meu ponto de vista, é fácil conseguir recolocação, né? Não é um salário alto, não é um salário que é desafiante para as empresas, não. É possível, as empresas têm condição de pagar 5 mil reais aí. Então, se você ganha 5 mil e perdeu o seu trabalho, provavelmente você vai conseguir uma recolocação para ganhar a mesma coisa. Agora, se você subir o sarrafo aí para 10, 15, 20, 25 mil, aí a história muda. Se você não tem muito conhecimento, se você não tem um network legal, se você não tem cursos de especialização e realmente não tem com muita competência para conseguir um salário alto, então se prepara que a bucha vai ser grande. Então, um vídeo que eu queria compartilhar com vocês é esse aqui. Me conta o que você pensa a respeito, se realmente o mercado de trabalho funciona assim, se realmente ganhar muito dinheiro na CLT é uma armadilha. Coloca aí pra mim aí sua história, se você já passou por isso, se você perdeu um emprego que ganhava bem e agora está em dificuldade. Me contem um pouco da sua realidade, o que você pensa a respeito desse vídeo aqui, beleza? Tamo junto, até o nosso próximo vídeo, valeu!